O surgimento de epidemias como a Covid-19, SARS e Zika, além de hábitos alimentares inadequados, está diretamente relacionado com a maneira como o homem tem tratado o meio ambiente. A destruição das florestas. A mineração em áreas que deveriam ser preservadas e a urbanização descontrolada são alguns dos fatores que provocam o aparecimento de epidemias. Estudo publicado pelo New England Journal of Medicine, uma das publicações científicas mais respeitadas em todo o mundo, estabelece uma relação direta entre o desequilíbrio ambiental e as doenças. Segundo o estudo, a alteração nos ecossistemas levou à criação de um verdadeiro playground para os mais diversos tipos de vírus. Daí o surgimento do chikungunya e do Zika em 2014 e 2015, ambos transmitidos por mosquitos que se proliferaram em áreas degradadas. A origem do ebola, que explodiu na África Ocidental em 2014, até hoje não foi determinada com precisão. Mas o fato é que toda aquela região do continente africano é cercada por áreas florestais destruídas, além das práticas sanitárias inadequadas. Desde o princípio desta pandemia, os especialistas constataram que esse vírus tinha características bem diferentes daqueles já conhecidos. E quais seriam essas diferenças? Os vírus foram feitos para mutar. E as mutações às vezes não têm significado nenhum, são meio caóticas, algumas são desfavoráveis para o vírus e outras são favoráveis ao vírus. O vírus quer se multiplicar. E ele conseguiu, esse tipo de coronavírus, ele consegue ter um tempo de incubação assintomático maior do que o da gripe, por exemplo. A segunda coisa que ele tem é que ele usa um receptor. Todo vírus ele tem que ter um sistema onde ele gruda na célula respiratória. Então ele precisa de uma chave, uma fechadura para ele colocar a chave dele, e na hora que essa chave vira, acende uma bomba que perfura a parede daquela célula, ele joga o material genético, sequestra a célula, todo o material genético da célula é usado para produzir novos vírus. A chave que ele tem dá direitos a várias portas. E a bomba que ele tem, que é uma proteína chamada furina, também é muito rápida para injetar o material genético dele. Então ele consegue fazer muitas cópias antes da pessoa fazer anticorpo. Aliás, ele também inibe a resposta imune. O pulmão fica meio abandonado à sua própria sorte. Uma vez que o novo coronavírus é altamente mutante, os cientistas calculam que uma vacina eficiente deve demorar cerca de 1 ano e meio para ser produzida. Daí o fato de que a Organização Mundial da Saúde aposta em 4 possíveis tratamentos que poderiam ser oferecidos antes aos pacientes. A OMS está coordenando a iniciativa batizada de Solidariedade, que envolve cientistas de dezenas de países mobilizados para encontrar medicamentos eficazes contra a Covid-19. As pesquisas estão voltadas para 4 possíveis tratamentos: uma combinação de drogas já utilizada contra o HIV, um composto usado contra o vírus Ebola, a fórmula contra a malária descoberta durante a Segunda Guerra e um medicamento empregado no combate a uma doença conhecida como MERS, sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. A Organização Mundial da Saúde espera que um desses compostos se mostre eficiente contra a Covid-19 e esteja disponível para todos os pacientes bem antes do que a vacina. O que torna a Covid-19 tão perigosa? O que acontece quando o vírus penetra nas células? Entre outros detalhes, os especialistas já constataram que ele é altamente mutante por conta de seu RNA. Vamos explicar o que é isso. O vírus, ele é um sequestrador. Ele entra, ele gruda na célula através de um receptor específico
Ele tem assim que a chave roda, ele tem uma espécie de broca, uma bomba que ele perfura a parede da célula e introduz o seu material genético, que é um RNA. Esse RNA, então, ele é incorporado no DNA da célula hospedeira e acaba dominando, fica tudo dominado. A célula deixa de trabalhar para ela e trabalhar para o vírus. E faz milhares de cópias até que aquela célula morra, ela explode de vírus. E isso vai passando para os outros. Não só espalha para o próprio hospedeiro, mas quando você tosse pela inflamação e tal, ou excreta nas fezes que ele está presente, eventualmente na saliva, ele tem uma inflamação sistêmica, depois ele sai do pulmão e pega vários compartimentos, e ele vai se espalhando na esperança de achar alguém que não esteja imune a ele. Como ele é um vírus novo, quer dizer, ele é uma mutação nova, praticamente ninguém o viu, né? E não tem vacina para ele. Então isso faz com que ele tenha uma vantagem adaptativa muito grande. No mundo científico ainda não há muita certeza sobre a origem do novo coronavírus e seu comportamento. Apenas o entendimento de que o vírus tenha se desenvolvido em morcegos. A palavra vírus vem do latim e significa fluido venenoso ou toxina. Das mais de 1.500.000 espécies de seres conhecidos na Terra, os vírus representam cerca de 3.500. Os vírus são partículas proteicas formados por uma cápsula que carrega seu material genético, o DNA, o RNA ou os dois juntos. Mas para se reproduzir e sobreviver, eles precisam se hospedar em uma célula viva. Dentre os possíveis hospedeiros estão os morcegos. Estes mamíferos são lembrados como sugadores de sangue, mas na realidade a maior parte das espécies só come frutos e insetos. No livro Spillover, Infecções Animais e a Próxima Pandemia Humana, o escritor americano e especialista em ciência, David Quammen, lista uma variedade de vírus que têm se desenvolvido em morcegos e pulado para humanos. Entre elas a raiva, provavelmente o ebola, e a SARS, sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é provocada por um coronavírus, o SARS-CoV-1. É justamente uma variação dele que causa a Covid-19, batizada de SARS-CoV-2 e conhecida popularmente por novo coronavírus. Em um artigo publicado pela revista Nature, cientistas sugerem duas alternativas para explicar a origem da Covid-19. Na primeira, a seleção natural do vírus em um animal hospedeiro e, após a sua adaptação, a ideia de que ele tenha chegado em outros animais. Na segunda hipótese, a seleção natural teria acontecido já no corpo humano, após a transferência do vírus entre animais. Segundo o estudo, morcegos seriam os portadores iniciais do vírus. Em seguida, aponta para os pangolins, mamíferos comercializados ilegalmente em mercados asiáticos como hospedeiro intermediário e ponte do novo coronavírus até o homem, possivelmente por meio do consumo de sua carne e outras partes. Por isso, fica o alerta. Em meio a uma emergência global de saúde, é importante identificar como o vírus animal chegou aos humanos. Só assim será possível trabalhar na prevenção de outras possíveis pandemias. São muitas as dúvidas que surgem neste momento. Tem muita gente se perguntando, por exemplo, qual é a diferença entre vírus e bactérias e também de que maneira a temperatura influi no comportamento desses invasores. O vírus é uma estrutura muito mais simples que uma bactéria. A bactéria tem uma característica de membrana diferente, ela não tem núcleo, mas ela tem um DNA, quer dizer, ela tem uma dupla fita de DNA e ela tem e ela é capaz de se dividir sozinha. Ela consegue produzir, uma bactéria gera outras bactérias. Ela independe da gente de estar infectando alguém para viver. O vírus é o modelito básico. Ele é um material genético mais simples, o RNA, à espera de encontrar uma célula que trabalhe para ele. Então, a bactéria, ela é mais complexa também. As bactérias são um problema de saúde pública e com grandes proporções, porque elas também
aprendem a seleção. Quando você põe antibiótico, por exemplo, algumas vão morrer, mas outras randomicamente vão ter uma característica, uma alteração específica da molécula que faz com que elas sejam resistentes. Elas compartilham aquilo rapidamente. Então, tirando as bactérias que morrem no antibiótico, sobra mais espaço para aquelas que estão mais fortes e não tem competição. Então, você vai selecionando novas bactérias. E isso, como a gente está usando antibiótico demais, não só na medicina, como também em agricultura e tal, você começa a ter bactérias que são multiresistentes. E as superbactérias cada vez estão mais frequentes. E também é um problema que vai estourar daqui a uns 10 anos. Quer dizer, nós temos que mostrar que aquela ideia que as vacinas e os antibióticos iam acabar com as febres, ela foi por terra. As bactérias aprenderam a lidar com os antibióticos, então nós vamos ter que estudar outras formas para tratar as infecções e fazer uma gestão internacional. E os vírus, pela mobilidade, você não conseguia criar uma pandemia nessa velocidade no passado. Daqui a pouco, as respostas mais seguras para enfrentar um inimigo traiçoeiro. E mais, quais são as possíveis comparações com outros vírus, como o da dengue e zika? A gente volta já. Uma questão que tem chamado a atenção dos especialistas é a comparação entre o avanço da Covid-19 e outros vírus já conhecidos, como o da Zika, chikungunya e dengue. Algumas respostas já são possíveis. O sarampo é uma das doenças mais contagiosas que conhecemos. Uma só pessoa pode infectar entre 12 e 18 outras. Esse é o chamado número básico de reprodução, o R0. Os cientistas utilizam esse número para classificar o grau de contágio das doenças. O número básico da Zika é de 3 a 6,6. A gripe comum vai a 1,3 e a Covid-19, 2 a 2,5. A diferença entre a gripe e a Covid-19 não parece tão grande, especialmente quando comparamos com a Zika e o sarampo, doenças muito contagiosas. Além disso, diversos sintomas da gripe são semelhantes aos da Covid-19. Febre, tosse e, às vezes, dor no corpo e cansaço. Ambas também podem levar à pneumonia, que muitas vezes pode ser fatal. Então, considerando que a gripe comum e a Covid-19 são similares, a comparação entre as duas ocorre com frequência. Nesse ponto, vamos voltar aos números. Se o número base da gripe é de 1,3, significa que cada pessoa contaminada vai espalhar por mais uma ou duas. Depois de 10 interações, significa que cerca de 56 pessoas foram contaminadas. Então, se o número da Covid-19 é 2, se 2 pessoas infectadas transmitirem para mais 2, que por sua vez vão contaminar outras 2, depois de 10 interações, significa que mais de 2.000 pessoas estarão com o vírus. Isto não acontece com a gripe, porque a Covid-19 é bem diferente. E entender isso é fundamental para compreender como ela é perigosa. A cada ano, a gripe comum mata cerca de 60.000 pessoas nos Estados Unidos. Em poucas semanas, já ficou claro que a Covid-19 vai ultrapassar em muito esse número. A principal diferença entre a gripe comum e a Covid-19 é o tempo em que elas demoram para se manifestar. A partir do momento em que uma pessoa é infectada pelo novo coronavírus, em geral, depois de 5 dias, os sintomas começam a aparecer. Mas há casos em que só aparecem depois de 12 ou 14 dias. Esse é o período de incubação. E os cientistas acreditam que aquela pessoa pode estar contaminando outras durante esse período. Já a gripe comum tem um período de incubação de apenas 2 dias. Então a pessoa sabe que está doente e que pode contaminar outras. Mas a Covid-19 se espalha muito rapidamente durante dias ou semanas, antes mesmo que a pessoa perceba. E isso leva à próxima diferença. Nenhum sistema imunizante humano havia tido contato com esse vírus até agora. Não existe uma imunidade natural contra ele. No caso da gripe, sempre vai existir uma parte da população já autoimunizada, seja pelas vacinas ou porque já teve contato com o vírus. E isso limita a contaminação. Daí a importância das campanhas de vacinação.
Mas a Covid-19 é totalmente nova. Daí o fato de que todos os habitantes do planeta estão expostos. Só 2% das pessoas contaminadas pela gripe comum precisam de hospitalização. Mas na Covid-19, esse número salta para entre 20% e 30%. Outro dado fundamental: a taxa de mortalidade da Covid-19 é estimada, por enquanto, entre 1% e 3%. Na gripe comum, essa taxa é de 0,1%. Essa é a doença que mata 60 mil pessoas por ano só nos Estados Unidos. Uma rede criada por pesquisadores da USP permite que cientistas de todo o país compartilhem insumos essenciais sobre o novo coronavírus. Laboratórios de universidades e institutos de pesquisa de todos os estados envolvidos no combate à Covid-19 dispõem de uma plataforma digital de enorme importância para o avanço nos estudos. Denominada Social Lab, a rede permite que os pesquisadores troquem células e reagentes utilizados nos laboratórios, o que contribui para acelerar a busca de meios para se enfrentar à pandemia. Com essa ferramenta é possível atacar um dos problemas crônicos encontrados pelos pesquisadores: a dificuldade para a obtenção de insumos, causada pelo excesso de burocracia ou falta de verbas. O Instituto de Ciências Biomédicas da USP está na linha de frente desse trabalho e tem se mobilizado para encontrar reagentes utilizados nos testes moleculares, escassos diante da alta demanda no mercado mundial. Agora vamos tratar das chamadas janelas de oportunidades e de como se promove uma resposta segura diante de um invasor como o novo coronavírus. A resposta exponencial acontece justamente quando a gente não usa janelas de oportunidade. Então, a janela de oportunidade é no momento onde você tem poucos casos e você consegue rastrear os contatos das transmissões. Quando esses grupos, esses clusters de transmissão já não são mais acompanhados e você já começa a ter transmissão comunitária descontrolada, aí você muito provavelmente já não consegue mais controlar o crescimento exponencial. O Brasil está tendo uma postura muito interessante, né? A gente tem tido uma resposta muito interessante, onde a gente está vendo um achatamento da curva em São Paulo. Ele é notável, a gente consegue notar isso nos dados. Então, o distanciamento social em São Paulo está funcionando e isso está sendo muito bem utilizado pelo governo para articular respostas, como, por exemplo, importação de kits, fármacos, implementação de sistemas de testagem e terapêuticos. Então, eu acho que existe uma chance da gente talvez não ter uma situação, pelo menos nesse momento, parecida com o Irã. A matemática é uma poderosa aliada na estratégia para enfrentar esse tipo de doença. Os números ajudam a prever a chamada curva exponencial. Mas o que será isso? A epidemiologia da época do John Snow na Inglaterra, da época da cólera, era uma epidemiologia baseada na quantificação de casos, determinação de caso índice, mapeamento espaço-temporal de casos para se localizar os locais e intervir. A partir da segunda metade do século passado, a gente começou a desenvolver uma epidemiologia quantitativa baseada em modelos bem mais sofisticados e complexos, que são muito dependentes da determinação do número de pessoas infectadas por infectante, né? O que a gente chama de R0. Com base no R0, a gente começa agora a entender a dinâmica do processo infeccioso. Então, a determinação dessa grandeza é fundamental para a gente entender a dinâmica e você criar expectativas acerca do comportamento dos processos epidemiológicos. No próximo bloco, a relação entre algumas epidemias e as estações do ano. E mais, as semelhanças entre a gripe espanhola, ocorrida há mais de um século, e a pandemia provocada pela Covid-19. Não saia daí.
Separadas por mais de um século, a gripe espanhola e a pandemia provocada pela Covid-19 guardam algumas semelhanças. É o que mostra a reportagem publicada pela revista da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. De 1918 a 1920, a gripe espanhola devastou o mundo, provocando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. O número exato nunca foi estabelecido, dadas as precárias condições dos sistemas de saúde da época em todos os países. Entre as semelhanças apontadas pelos pesquisadores entre aquela pandemia e a Covid-19, está o fato de que, naquele período, além da saúde da população, também houve profundo impacto econômico e social. Os transportes e outros serviços públicos pararam de funcionar. Não havia hospitais suficientes, equipamentos e nem proteção para os profissionais de saúde. As pessoas morriam a centenas, milhares ou milhões, dependendo da cidade ou país. Em entrevista à revista da FAPESP, a historiadora Anne Torres, professora das Universidades Federais de Minas Gerais e de Ouro Preto, lembra que em todo o mundo, o discurso das autoridades do governo conflitava com a dificuldade das equipes de saúde para atender os pacientes. Autora do livro Influenza Espanhola e a Cidade Planejada, Belo Horizonte, 1918, ela observa que, na época, as autoridades tomavam medidas preventivas para não serem criticadas publicamente e para a população se acalmar. Mas entre os próprios médicos, havia quem criticasse a quarentena, daí o rápido avanço da doença. Como eram sábios os gregos e quanto conhecimento eles deixaram. Até hoje nem tudo aproveitado devidamente. O que eles poderiam dizer sobre as epidemias de hoje? Muito antes da era cristã, eles já alertavam que muitas doenças estão relacionadas com as estações do ano. Há 2.500 anos, Hipócrates e Tucídides já estudavam um fenômeno que ainda hoje a medicina procura esclarecer em todos os detalhes. O fato de que algumas doenças se proliferam ou diminuem de acordo com as estações do ano. Partindo desta constatação, a professora Micaela Martinez, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Columbia, em Nova York, liderou um estudo para mapear as diversas doenças que têm características sazonais. Por exemplo, a gripe se prolifera no inverno por uma série de fatores combinados: queda na temperatura, umidade, mudanças na alimentação, redução nos níveis de vitamina D, porque as pessoas ficam menos expostas ao sol, e aglomerações em ambientes fechados. O estudo mostra que o sistema imunizante das pessoas pode mudar de acordo com as estações, tornando-se mais resistente ou mais suscetível a diferentes infecções. Reunindo dados do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a doutora Micaela Martinez detectou picos de determinadas doenças ao longo das estações em anos específicos. É possível verificar a relação entre os surtos e a época do ano. O mapa começa em 1937, com a varíola, e se prolonga através de décadas, incluindo a rubéola, cachumba, hepatite A, influenza ou a gripe comum, sarampo e poliomielite. A maioria ocorre entre o inverno e a primavera. Uma vez que os dados se referem a diferentes períodos no século passado, os surtos também estavam relacionados com as campanhas de vacinação, ainda muito precárias na época. Muito tem se falado a respeito do mundo que vai surgir após a tempestade da Covid-19, que será bem diferente do atual. Há poucas razões para otimismo no momento, mas alguns fatos são incontestáveis. Há uma empatia no ar. Basta ver as inúmeras campanhas de doações para os mais necessitados. São equipamentos hospitalares, cestas básicas, mobilização de vários setores da sociedade. Aqui no Brasil não há um levantamento sobre o número de pessoas engajadas nesses movimentos. No Reino Unido, 700 mil voluntários se apresentaram só para ajudar o NHS, o Serviço de Saúde Britânico, fora as ONGs e grupos locais que atuam nas comunidades.
Se pelo menos um legado positivo restar, deve ser o espírito de solidariedade. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Cuide-se, ótima noite para você. Até a próxima.